Fala pessoal, tá aqui novamente comentar um pouquinho sobre Manchester City e Brighton, um jogo válido pela quarta rodada da Premier League 19/20, né? E Manchester City veio com uma escalação sem muitas novidades, do que a gente já está acostumado, um 4-3-3 que deu muito certo, né? Agora com a presença do Rodri sendo titular mais vezes, já que o Fernandinho vinha machucado, não estava com muito ritmo de jogo, né? Até chegou a entrar depois no segundo tempo, vou comentar um pouquinho sobre isso com o desenrolar do vídeo. Formação sem muitas surpresas. O que a gente viu de mudança foi no jogo, na escalação do Brighton, do Graham Potter, né? O Graham Potter vem fazendo um esquema de 3 zagueiros, né? Com uma linha de 5 ou uma linha de 4 à frente deles e 3 homens de frente, ou uma dupla de ataque, mas hoje a formação foi a mesma, mas em alguns momentos o estilo de jogo do time foi um pouco diferente, afinal de contas o adversário era mais difícil que o Brighton enfrentou até agora, e algumas peças mudadas de posição e algumas peças que não estavam jogando, né? O Pascal Gross saiu, o Shane Duff também, o Adam Webster jogou como esse zagueiro pela direita, né? O Duff estava como eu falei, o Duff sentiu um incômodo na coxa, não pôde jogar, então o Webster fez a função, o zagueiro contratado nessa temporada veio do Bristol City. O Solly March talvez tenha o posicionamento mais interessante, jogando à frente da linha de 4, atrás da dupla de ataque que era Maupay e o Trossard, né? O Solly March não é exatamente um jogador para fazer essa função, ele é um jogador de lado, de velocidade. Jogou hoje como meia, como camisa 10 ali atrás da dupla de ataque. E o Bernardo jogando como esse ala pela esquerda, justamente na função do Solly March. E o que a gente pode ver é que até seria uma estratégia interessante, um pouco mais defensiva, tendo o Bernardo pelo lado esquerdo, que é um jogador mais defensivo que o Solly March. O que a gente viu, por exemplo, nas últimas 3 rodadas, onde o Solly March fazia essa função de ala, sendo um atacante, né, que estava jogando por aquele lado. Mas isso foi um pouco prejudicado porque o Manchester City abriu o placar logo no início, né? Um passe do Zinchenko, um belo passe longo do Zinchenko. O Zinchenko é um lateral, mas ele trabalha praticamente como um quarto meia pela esquerda, porque ele não tem função de lateral, aquela função que a gente conhece de lateral de apoio. Ele é um cara que trabalha praticamente numa linha de meio-campistas. Talvez para um cara desavisado que não presta muita atenção vai pensar que o Zinchenko é um homem de meio campo. E ele consegue achar essa bola longa numa projeção do Davi Silva. Davi Silva, jogo passado, deu 2 assistências no jogo contra o Bournemouth, né? E hoje novamente jogou muita bola. Muito bom ver ele recuperar o nível. Temporada passada não conseguiu manter o nível que teve na temporada de 17/18, que foi um absurdo. Até porque teve os problemas pessoais, enfim, mas começou muito bem essa temporada 19/20, deu um belo passe, o De Bruyne aparece no meio da área para concluir e fazer 1 a 0 com o Manchester City logo nos primeiros 2 minutos. Aí fica muito complicado mesmo, alguma reação contra o Manchester City, né? O time novamente faz o gol e continua com a posse de bola, criando chances muito naturalmente. É muito interessante ver como o Manchester City, mesmo em momentos em que não tem espaço, ele faz o espaço aparecer, eles criam espaço pela mera movimentação dos seus jogadores, seja quando os pontas abrem, permitindo que se espace um pouco a defesa, ou quando eles centralizam, permitindo que até os homens que não sejam pontas, os 2 meias, ou até os laterais já avancem mais um pouco, se cria espaço naturalmente, né? Se você tem os pontas abertos, os meias podem penetrar nesse espaço da defesa que ficou sobrando, né? Que ficou espaçada por meio de querer justamente guardar a amplitude que vão dar os pontas. Se você tem os meias se aproximando, você dá espaço para os pontas justamente atacarem a linha de fundo. Então é interessante ver essa movimentação do Manchester City. E hoje fez muito isso. Tem um time de muito repertório. São jogadas repetidas, claro, que a gente já conhece, mas que em diversos momentos, algumas formas executadas de forma diferente, partindo de pontos diferentes. Isso eu acho incrível do Manchester City fazer. Mas a partir de um período do jogo, o Brighton passa a ter a posse, o Manchester City realmente dá a bola pro Brighton, e o Brighton até consegue de alguma forma trocar passes, esboçar alguma construção de jogada, principalmente pelo lado esquerdo com o Dan Burn. Os zagueiros pelos lados são muito importantes nesse esquema do Graham Potter, né? Principalmente o Dan Burn pelo lado esquerdo. O Adam Webster teve um pouco de dificuldade pelo lado direito, mas o lado esquerdo, com o Bernardo se lançando em diversos momentos à frente e o Dan Burn fazendo essa saída de bola com certa qualidade até, o Brighton conseguiu algumas coisas interessantes, principalmente pelo lado esquerdo, né? Não necessariamente chegar a incomodar, até teve no primeiro tempo umas 3 chances de talvez ter concluído se o Manchester City fosse um time com menor qualidade defensiva, mas conseguiu de alguma forma chegar perto da área do Manchester City, mas esbarrou em Ederson, esbarrou no sistema defensivo que atrapalhou naturalmente as finalizações, mas poderia, por mérito próprio mesmo, ter feito um gol no Manchester City no primeiro tempo. O segundo gol sai num contra-ataque do Manchester City, numa desses lances em que o Brighton consegue se lançar o ataque, né, uma jogada de lado, o Mahrez acaba encontrando o Agüero dentro da área para fazer o 2 a 0. A partir daí
o jogo fica com aquela cara de mais decidido, afinal de contas, fazer 2x0 no Manchester City é muito complicado, um time que tem a posse o tempo todo, mas o Manchester City não precisou de fato ser muito agressivo, ser muito intenso, porque o Brighton também não exige esse nível de jogo, mas foi um time que foi valente e que dentro da sua proposta tentou criar, botou a bola no chão e chegou a cercar assim a faixa central do Manchester City. O Solly Martin tem esse posicionamento diferente, eu não gostei muito, eu gosto mais da velocidade que o Solly Martin dá pelo lado, podendo jogar, trazendo para jogar centralizado. Acho que ele jogando por dentro fica um pouco preso, a gente não tem a melhor, o Brighton não ficou com a melhor característica dele, acho que perde um pouquinho nesse sentido. No segundo tempo, as duas equipes voltaram sem modificações, né? O Brighton até o Manchester City novamente em cima, criando jogadas, mas não necessariamente tendo uma intensidade, jogando no 220. Era um time que jogava no nível bom ali de Premier League, mas que não precisava forçar para ser perigoso. As jogadas eram naturalmente construídas, se tivessem sido concluídas com um pouco mais de cuidado, talvez poderia ter sido uma goleada, né? Mas o Brighton novamente, quando tinha a bola, podia de algum fato causar um risco, e teve uma outra chance de conseguir pelo menos diminuir o placar logo no início do segundo tempo, também numa jogada de contra-ataque construída pelo lado direito. O Trossard novamente não consegue concluir da melhor forma e acaba desperdiçando o que poderia ser um gol do Brighton, né? A partir daí o Manchester City naturalmente toma as rédeas da partida, num jogo com muita cara de decidido em alguns momentos, né? E, esqueci de comentar da lesão do Laporte. O Laporte se machucou, o Fernandinho entra para fazer essa função de zagueiro, mas né, não tem muito destaque, até porque o jogo não precisava mais de tanta intensidade, de tanto quesito de criação para ser decidido. E o terceiro gol até sai num erro do Brighton, né? O Montoya vai tentar fazer uma inversão, acaba fazendo errado, o Mahrez ganha a disputa pelo alto, né, o Davi Silva recebe, toca pro Agüero, que dá uns belos chutes de fora da área para fazer o 3-0, e o jogo tá praticamente decidido. O Manchester City a partir dali controla totalmente a partida na posse e naturalmente, novamente criando chances de gol. O Manchester City é incrível como eles não precisam botar o pé no acelerador para criar, para ter repertório de várias formas, seja com ultrapassagem dos homens de lado para a conclusão de alguém aparecendo por dentro, seja uma bola alçada com consciência por algum meia dentro da área, seja com um passe longo do Zinchenko, com a participação do Zinchenko por dentro, uma ultrapassagem do Kyle Walker pelo lado direito. Fez pouco isso até, mas teve um momento que poderia ter sido mais perigoso fazendo isso. Então é muito repertório, não precisa de muita intensidade e de fato aparentar que o jogo tá de fato tenso não, que o jogo tá rápido e veloz para exercer sua dominância. Isso que é o mais incrível no jogo do Manchester City. E o 4-0 sai com muita naturalidade também. O Bernardo Silva entra para substituir o Davi Silva e numa jogada rápida também de roubada de bola no meio campo, o Agüero dá um passe para o Bernardo Silva, que finaliza de chute cruzado para fazer o 4-0. Grande atuação do argentino, 2 gols e uma assistência. Grande atuação do Davi Silva também, fez 2 assistências muito importantes, construiu muito hoje. A última partida dele, a última temporada dele com a camisa do City esse ano, mas é um baita no jogador. Eu particularmente sou um fãzaço do Davi Silva, acho que ele em diversos momentos é meio subvalorizado, um dos grandes meias do futebol mundial nessa última década. Grande atuação hoje, grande atuação do argentino Agüero, né? 2 gols e uma assistência, realmente um matador, baita atacante, né? De Bruyne fez muito bem, atuação muito boa do Manchester City, sem precisar colocar o pé no acelerador para fazer a sua goleada. No Brighton, muito bom ver que o time foi valente. Se a gente pensa no confronto da temporada passada, foi muito mais um time baseado no chutão, na bola longa, no jogo físico. E hoje não, tentou jogar o Dan Burn pelo lado direito, né? Como eu falei, a saída é um time de 3 zagueiros, mas a saída funciona quase como uma linha de 4, porque o Dan Burn funciona como um lateral pela esquerda para fazer essa saída. E hoje o Bernardo foi muito bem, principalmente em diversos momentos atacando como esse homem na linha de meias, e foi bem, né? Conseguiu de alguma forma chegar na área do Manchester City, poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que teve para tentar diminuir o placar, né? Mas enfim, o trabalho do Graham Potter tem um norte ali, tem o que se ver ali, tem algo de bom de tirar, porque o time troca bem a bola, a ideia dos 3 zagueiros está funcionando, o time consegue algumas infiltrações, algumas jogadas de velocidade pelos lados, né? A participação dos zagueiros é muito importante. Hoje o Eden Webster nem foi tão bem assim, o Shane Duffy foi o titular da posição, quando ele tá naturalmente tende a melhorar, mas é um time que não é para jogar de fora do trabalho não. O trabalho vem sendo interessante nessas 4 primeiras rodadas, tem interesse aí ver como é que o Graham Potter vai desenvolver esse Brighton aí pra sequência de temporada, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.